Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Tem algumas coisas intrigantes na Bíblia e uns assuntos, e um deles é esse: o espinho na carne. A partir do verso 3 ou 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem não mergulharei, não em mim mesmo, não nas minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, eu evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito, mais do que eu seja capaz de observar em minha vida ou de me poder ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa das grandezas dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, ele declarou: a minha graça te é o suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Pode tomar teu assento. Aleluia. Essa semana eu conversava com alguns irmãos e eu fiz essa pergunta do que eles achavam sobre o que era, o que eles imaginavam que podia ser o espinho na carne de Paulo, que ele trata aqui. E vários disseram remorso, doença. E essa noite eu queria falar com você sobre esse assunto. Quando nós falamos de espinho na carne, é algo que dói, um mensageiro de Satanás, enviado para me atormentar. Nós imaginamos Paulo na sua caminhada e o sofrimento que ele tinha através desse chamado espinho na carne. E nós tentamos assimilar através da palavra o que podia ser esse espinho, porque afinal a Bíblia não é clara no que é esse espinho. Talvez você pense assim: bom, o espinho na carne, uma das teorias é que Paulo escreve aos Romanos dizendo: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, porque quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já fiz. O mal que eu não quero praticar, eu acabo praticando, porque em mim impera a lei da carne, em mim impera a lei da carne, e há essa luta. Então você pode dizer: bom, pode ser que o espinho na carne de Paulo seja isso, porque convenhamos, é horrível nós chegarmos na igreja, escutarmos uma mensagem do que nós devemos fazer, como nós devemos amar, como nós devemos proceder, e quando nós saímos ali fora, sem se dar por conta, o carro fecha ou uma briga acontece entre o casal e a gente faz o oposto do que a pregação do domingo disse. E isso com certeza dói. É um espinho, pode ser, porque afinal eu sei que eu tenho que tratar bem a minha esposa, o Eduardo, mas tem dias que ela me tira do sério, que ele me tira do sério, e eu ajo de uma maneira que não era para eu agir com ele. Eu sei que eu tenho que tratar e amar ele, mas ele é xarope demais. Brincadeira. Mas pode ser, é uma teoria que pode ser isso. A segunda, eu quero que você preste atenção, eu não quero abraçar nenhuma, mas eu quero só que você pense sobre. A segunda é
Remorso. Por que remorso? Mano, coloca em Atos, no capítulo 22 e verso 20. Remorso que Paulo tinha, porque ele participou de uma coisa muito horrível. O passado do nosso Paulo foi terrível. Diz assim: e quando foi derramado o sangue de Estevão, todos sabem quem é Estevão. Tua testemunha, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando dos mantos daqueles que o matavam. A segunda opção, que os estudiosos dizem, é remorso. Remorso pelo que ele fez. Um cara que perseguiu a igreja, que mandou degolar, que mandou matar, agora está perante Estevão, e da mesma forma que ele aprovou a perseguição, que ele buscou autorização para perseguir a igreja, ele está lá compactuando, apoiando a morte de Estevão. Essa também tem validade, né? Afinal, imagina você que você apoia matarem um servo de Deus, e você cuida das vestes daqueles que estão matando, e você pode fazer algo para salvar aquela pessoa e você não fez. E depois, quando Paulo entende o que Estevão viu, porque quando Estevão olha para o céu, a Bíblia diz que o céu estava aberto e que ele via à direita do Pai o Filho, e no semblante dele não tinha tristeza, porque ele estava morrendo por amor ao Evangelho, porque ele sabia que a morte para ele era algo bom, porque iria aproximar ele de Deus, iria levá-lo para o céu. E você está apoiando uma pessoa que nunca fez mal, apenas quis pegar o Evangelho a morrer. E agora você se converte e fica na tua cabeça o remorso de que, ele estava servindo o mesmo Deus que eu sirvo hoje. E eu fui o causador, um dos causadores da sua morte. Ele só queria levar libertação, ele só queria trazer libertação a mim, que estava aprisionado pelo pecado, pelo meu machismo. E esse homem que queria o meu bem, esse homem que queria que eu fosse liberto, eu fui lá e matei ele. É como se você estivesse preso e viesse alguém te salvar. É como se você estivesse numa profunda depressão, sem saída, e viesse alguém te oferecer a saída, e esse alguém é Jesus de Nazaré, como já ofereceram a nós. E ao invés de nós recebermos esse Jesus, ao invés de nós recebermos essa palavra, nós matamos a pessoa que queria o nosso bem. Então, pensando por esse lado, podia ser esse espinho também. Afinal, o remorso fica doendo. E toda vez que eu vou pregar, eu imagino que Estevão, Paulo, né? Imagina que Estevão podia estar com ele. E toda vez que ele está sozinho, sendo apedrejado, ele imagina que Estevão podia estar ao lado dele e os dois estariam ali. E o remorso vem porque ele pode pensar: um dia eu estive daquele lado, eu fiz coisas horríveis e hoje eles estão fazendo comigo. Mensageiro de Satanás, ou seja, toda vez que ele passa por essa situação, o remorso vem, a mensagem vem de novo. Pode ser remorso, pode ser também. A outra opção, a outra linha de pensamento é que, por ele falar que o espinho era na carne, então nada melhor ou nada mais razoável de ser na carne. Afinal, o espinho era na carne. E Paulo tinha um problema. E conforme nós vamos lendo, eu queria que o mano colocasse em Gálatas, no capítulo 6, em verso 11, algumas coisas que nós podemos ver desse problema que Paulo tinha no corpo físico agora. Eles acreditam
que Paulo tinha problema nos olhos, com a sua visão. E na carta de Gálatas, e assim como em outras cartas, está escrito assim: vejam com que letras grandes escrevi, de próprio punho a vocês. Ou seja, toda vez que Paulo escrevia de próprio punho, a letra dele era gigante. A letra dele era maior do que o normal da carta. E isso ele escreve também aos Coríntios. Ele também escreve dessa mesma forma, usando: olha, eu escrevo a vocês de próprio punho com letras grandes. Em Romanos, 16, 22, é só para nós entendermos um pouquinho da introdução do o que pode ser esse espinho na carne de Paulo. Romanos, a carta aos Romanos, Paulo escrevendo, Tércio, que escreve esta carta, salvo vocês no Senhor. Bom, olha, quem escreveu os Romanos foi Paulo, verdade, foi Paulo. Mas aqui está dizendo que Tércio é quem escrevia. Como que nós entendemos isso? É como se eu dissesse as palavras e o Eduardo escrevesse. Eduardo escreve para a igreja da De Flores. A De Flores precisa ser assim, assim, assado. E o Eduardo escreve. E é isso que Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Romanos. E é por isso que no final de cada carta tem a escrita dele a próprio punho. Por isso eu vos escrevo com letras grandes de próprio punho. Ou seja, eles seguem a linha de que Paulo tinha problema nas vistas, nos olhos. E em Gálatas mesmo, no capítulo 4, detalha um pouquinho mais sobre isso. 4:13 diz assim: Paulo está escrevendo à igreja e ele diz assim: e sabeis que foi por causa de uma doença que eu anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. 14. Pode passar no 14, não. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Próximo. Que aconteceu com a alegria de vocês? E aqui é o detalhe. Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. O que nós chamamos hoje de transplante, talvez. Ou seja, Paulo está dizendo que ele tinha um problema nos olhos. Essa carta dá a entender que ele pregou a região por causa de uma doença, e eles não trataram ele com desdém, não tiveram nojo do seu problema. E quando ele vai falar que eles o amavam, ele diz que eu tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os seus olhos e dados a mim. Então, só para fechar essa opção de que era o problema de visão que ele tinha, que causava desprezo pelo que ele falou, porque ele estava acostumado que olhassem para ele de outra maneira, mas os gálatas não olharam para ele assim, não olharam com desprezo, nem com desdém. Então, até agora nós vimos o bem que eu quero fazer, eu não faço, a luta entre a carne e o sangue, o remorso por ele ter apoiado a morte de Estevão. Essa outra opção foi por ser o espinho na carne, ser físico mesmo. Tem no mínimo 5 opções, mas eu separei essas porque são as mais defendidas. E a próxima é
apóstolo de primeiro grau, que ele era um apóstolo de segunda classe, porque afinal ele não andou com Jesus, ele não foi escolhido, não foi chamado pelo nome, a multidão não viu e não ouviu Jesus apontar o dedo e chamar ele, como Jesus fez com os primeiros 12. Mas numa viagem, Jesus aparece para ele. Jesus já havia morrido e ressuscitado, e Jesus se apresenta a Paulo, e é ali que Paulo conhece o Evangelho, conhece a graça e conhece Jesus. Então olha, é como se eu tivesse aqui o Kleber, o pastor, o Eduardo, e Jesus tivesse aqui e dissesse: Kleber vem, Eduardo vem, Roger vem, Maravilha vem. E toda a igreja viu que isso foi chamado não por nome. E aí aparece o Luiz, um cara barbudo, que persegue a igreja, borracha, que bebe. E aí o Luiz entra do nada no meio daqui da igreja assim: olha só, eu vi Jesus, e ele disse que eu devo fazer missão que nem vocês. E aí você vai olhar assim: quê? Tu, Luiz? Cara, tu acabou de matar o Gabriel lá fora? Não, né? Tu nem foi escolhido a dedo, tu vem com esse papinho. Até ontem tu tava me perseguindo, querendo arrancar meu pescoço, e agora tu vem com esse papinho de que tu é apóstolo também. Você consegue entender? Era mais ou menos assim a história do que estava se passando. E por que nós não vou tomar partido, mas por que eles acreditam que essa linha acredita nisso? Pelo modo que Paulo escreve a carta aos Coríntios. As duas cartas de Paulo, elas são cartas chamadas de cartas e respostas. Ou seja, ele está preso, vinham as perguntas para ele, vinham os questionamentos do que estava acontecendo na igreja, e Paulo respondia na carta. É por isso que a carta tem vários assuntos. Pode ver, tem um assunto, encerra aquele assunto, já começa outro assunto. Porque é como que a pessoa que fosse visitar Paulo, não que fosse um fofoqueiro, mas ele ia levar as informações do que estava se passando na igreja. Imagina que o nosso pastor está preso, né? Preso. E a igreja está aqui. Mas tem pessoas que estão indo visitar o pastor, e tem coisas acontecendo na igreja. E o Roger está na igreja, e o Roger está fazendo coisa que não é para fazer. E o Roger está persuadindo alguns irmãos a ir por algum caminho, porque o Roger está fazendo algumas fofocas no meio da igreja. E agora como que o Kleber vai proceder? O Kleber vai dizer: Eduardo, tu vai até o pastor, visita ele lá, fala com ele, e aí tu traz a resposta. E o Eduardo vai, mas eu não vou acreditar na resposta do Eduardo, porque às vezes o Eduardo pode entender errado e falar mal. O que Paulo fazia? Fazia carta, respondendo os questionamentos. Olha, tem um jovem da igreja que está fazendo coisas que não deve com a sua madrasta, e agora Paulo, o que nós vamos? Peraí que eu vou escrever: peguem ele, expulsem ele da igreja. Bom, mas tem umas teorias que estão no meio da igreja. E agora, Paulo, peraí que eu vou escrever: olha, se um anjo descer, se um anjo pregar vocês outro evangelho, vocês não devem crer. É esse o dilema. São cartas e respostas. E nós só temos as respostas, e não as perguntas que foram feitas e nem o que acontecia. Nós então imaginamos o que pode ser. Eu quero ler os versículos com vocês, só para que essa teoria leve um pouquinho mais de tempo, mas é tranquilo. Veja no 11, em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 10. Olha o que Paulo vai dizer: eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e a bondade de Cristo. Que segundo dizem, olha só a fofoca no meio da igreja, que segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde,
olha entre aspas. Entretanto, quando estou ausente, eu sou ousado no falar. Olha o que estava acontecendo aqui. Chegou a informação para Paulo de que tinha uma galerinha no meio da igreja dizendo assim: Paulo, é um leão quando ele escreve, mas ele é um leão porque ele está longe. Quando ele está longe, ele é ousado. Quando ele está longe, ele fala coisas que, olha, eu quero ver ele falar na minha cara. Porque quando ele está aqui, ele é humilde, ele é um gatinho. Olha que igreja legal essa igreja. Olha o que corria no meio da igreja. E Paulo começa a ser afetado por isso. E aí ele escreve por isso que ele diz essa frase, olha no verso 10, fica melhor para nós entendermos. Pois, como alardeiam alguns, ou seja, pois, como falam alguns, as cartas deles são duras e exigentes. Contudo, ele pessoalmente não impressiona. A sua pregação é desprezível. Olha a decepção do camarada. Imagina, nós temos 2 pastores aqui, mas temos pessoas que lidam com outras pessoas e não tem coisa pior do que a ingratidão. Imagina que a igreja, a história é muito bonita, Paulo vai pregar para os judeus não aceitam, então ele pega como se ele alugasse uma peça do lado e ele começa a pregar ali, e ali começa a se formar a igreja de Corinto. Começa a se formar por causa dele. E aí ele começa a pregar para pessoas que não valiam nada. Ele começa a investir em pessoas que não tinham valor algum na sociedade. Ele começa a investir em pessoas, é como se o pastor hoje, os pastores, começassem a investir em drogados, em prostitutas, em pessoas que não valem nada. Eles acolhem, eles falam da palavra, eles aconselham, eles auxiliam. E depois o tempo passa. E quando ele está na cadeia, ele recebe umas informações. As informações são essas: que o pastor lá, nada, ele é grandão escrevendo, ele é bom na escrita, mas a pregação dele pessoalmente é desprezível. Olha a ingratidão dos caras. A igreja só está ali por causa de Paulo. Eles só estão ali porque Paulo amou eles. Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. E agora ele recebe a informação que essa igreja que ele tanto amou, que tanto demandou o tempo dele, estão dizendo que a pregação dele é desprezível. E aí é por isso que nós paramos aqui. E agora eu quero conversar com vocês. Será que isso também não podia ser um espinho? Porque a ingratidão de você se doar por alguém, se doar por algo, se doar por algum trabalho, e depois os caras que você ajudou virem falar que você não é nada, que a tua pregação é desprezível, que não querem mais te ouvir. E chega o mensageiro trazendo essa mensagem. E aí, pastor, ia doer ou não? Pastores, ia doer ou não? Eu acho que ia, né? Vocês esperam receber algo da igreja que vocês instruíram, ensinaram, e o que vem é totalmente o oposto. Então, essa é a nossa última opção. E você pense em qual lado ou qual opção você vai ficar. E só para deixar bem claro como isso falou Paulo, em Coríntios 11, tem anotado aqui, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 5, Paulo é como se Paulo estivesse justificando. A segunda carta de Paulo, que ele está escrevendo para essa igreja, mostra o quanto ele ficou abalado com essas notícias. Porque do 9, metade do 9, o 10, o 11, o 12 é Paulo se explicando. Ele
se a tradução de vocês está na Almeida, essa tradução é boa, essa é divertida de irmão. No entanto, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. É comum que a informação chega para Paulo: olha, tu não foi escolhido a dedo, Jesus não te chamou. Pedro, o que Pedro fala vale mais que tu. O que João prega vale mais que a tua mensagem, porque afinal eles vieram primeiro, eles foram escolhidos primeiro. E tu veio depois dizendo que Deus apareceu pra gente e deixou cego. E pode ser loucura da tua cabeça. Então, tu não se compara a eles. É como se fosse um apóstolo de segunda classe. E ele mesmo se explica dizendo: olha, eu escrevo a vocês, eu não me sinto menor, inferior do que esses super apóstolos. Coloca o próximo ano. Olha só, ele se justificando de novo. Posso não ser um orador eloquente. Você sabe por que disso? Porque vocês lembram que eles escrevem dizendo: olha, tem uns que dizem que são de Paulo, outros são de Apolo. Porque na igreja também tinha uma divisão. Apolo cuidou da igreja por um tempo, e a divisão que tinha era essa. Porque Apolo era um cara pregador eloquente, fervoroso, mas tem o conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês de muitas maneiras. Em outras traduções vai dizer: porque não sou um orador eloquente, mas também sou mestre. Ou seja, imagina aqui para ficar mais claro: é um cara que vai pregar, sabe aqueles do retetezão lá, que é a assembleia que sabe, e ele prega com fervor, sabe aquele culto de domingo, diferente do culto de quarta. E do outro tem um cara que ensina, e é Paulo. E ele diz assim, se justificando: olha, eu não me sinto menos que nenhum desses super apóstolos, e também eu não sou eloquente, mas eu tenho conhecimento, e eu já demonstrei isso através da minha vida para vocês. Olha como isso mexeu com o homem. Ele se justificou. Ele começou a colocar o que ele era, o que ele viu. Chega numa parte da carta e diz: bom, agora se não cabe mais eu falar sobre isso, porque vocês não vão entender também. Bom, fechamos aqui os possíveis espinhos na carne de Paulo. E já que vocês pensaram agora no que pode ser, o que eu quero falar com vocês e encerrar é que não importa qual é o espinho na carne que você tem. Não importa. Não importa se o que você tem é uma luta contra esse vício que está dentro de você. Não importa se você tenta fazer o bem, se você sabe o que é para fazer, mas você acaba fazendo mal. E quando o diabo, Satanás, o acusador, vem e começa a te acusar na tua mente, você não consegue nem orar. Você não consegue nem dobrar o teu joelho, nem falar com o teu Deus.
maldição. O teu espinho na carne é o que falam ao teu respeito. Porque não é só lá fora, aqui dentro da igreja também. Das igrejas. Uma coisinha assim se torna uma coisa assim. Uma coisinha simples se torna numa bola de neve que só vai crescendo. Uma resposta mal dada, uma falta de paciência. E cria-se uma bola de neve e talvez a informação que corra ao teu respeito não é o que você é. E talvez falem coisas de você que você sabe que não é, e é isso que talvez dói em você. Porque afinal falar é bem bom. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes a gente fala do irmão, bom, aquele irmão que está mais dentro da igreja, aquele cara vem e se porta dessa maneira. Aquele homem veio e olha, o pregador falou. Levanta a mão quem crê. Ele não levantou. Olha, o pregador falou que Deus estava passando, entregando chave. Ele não recebeu, não levantou a mão, ele não creu. E aí nós, aquele cara, mas a gente não sabe como foi a semana dele, não sabe como foi o dia dele. Mas já seguia-se conversas de que ele está se desviando, de que ele fez isso, de que ele fez aquilo, mas a gente não sabe o que ele está passando. Que às vezes nós falamos coisas que nós não sabemos. E as pessoas que escutam às vezes se sentem tristes. Talvez você é a pessoa que escuta coisa a teu respeito e isso é um espinho na carne. Talvez aquelas pessoas que você evangelizou, o teu marido, teus filhos, as pessoas dentro da igreja que você investiu tempo. Talvez você escute as pessoas dizer que eles estão falando mal de você e isso te magoa, te fere. Talvez esse seja o teu espírito, ou melhor, esse seja o teu espinho na carne. E agora eu quero que você se coloque de pé. E o final é a gente chegando desesperado para Deus. Tira esse espinho de mim, por favor. Pega o Eduardo que está falando mal de mim e torce o pescoço dele. Pega o Maurício que está falando coisas sobre mim, Senhor, e amassa ele e faz ele se ajoelhar perante mim e pedir perdão. E a resposta de Deus é não. Ou talvez você chegue e diga: Deus, agora eu preciso ser curado, porque foi me falado que se eu tiver fé eu vou ser curado, e realmente é assim. Mas às vezes Deus fala um não, e você chega para Deus: Deus, tira esse espinho, que é essa doença. E a resposta de Deus é ainda não. E você insiste a primeira, a segunda, a terceira, e a resposta continua sendo não. E agora, Roger, o que eu faço? Eu fico com a resposta de Deus: a minha graça te basta. Aleluia. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Eu não sei qual é o espinho, eu não sei qual é o mensageiro de Satanás que vem te trazer a mensagem que te dói, mas a mensagem de Deus para você hoje é: a minha graça te basta. O que eu fiz na cruz já te garante o céu. O que eu fiz na cruz não depende do que vão falar, não depende se você vai ser curado, não depende se o teu passado vai ser apagado. O que eu fiz na cruz te basta.
eu quero que você curva a tua cabeça e nós vamos orar. E peça para o Espírito Santo ministrar sobre o poder da graça na tua vida. Que a graça é a chance de você recomeçar. O teu passado não tem como você apagar, mas você ficar pensando nele agora vai prejudicar o teu presente, estragar o teu futuro. Então se apegue na graça, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pai, nós oramos agora. E nesse culto, Senhor, de ensino, de observarmos a Tua Palavra, nós olhamos, Senhor, um pouco sobre Paulo, sobre o apóstolo Paulo, sobre o possível espinho que ele enfrentou na sua carne, sobre o mensageiro de Satanás que vinha atormentá-lo, sobre o pedido que ele fez para Ti durante 3 vezes e Tu negou. E agora, Pai, eu oro com os meus irmãos. E cada um aqui, Senhor, carrega um espinho dentro de si. Talvez, Pai, é uma doença que ainda não foi curada. Talvez, Senhor, é um remorso de algo que ele cometeu, de algo que ela fez e ela não consegue se perdoar. E toda vez que vem a memória dela ou dele, Senhor, isso traz sofrimento. Talvez, Pai, o espinho na carne de alguns aqui seja, Senhor, a parte de se achar menos, de se afetar com aquilo que fala sobre eles. Mas diante de tudo isso, Senhor, nós pedimos, Espírito Santo, ministra no nosso coração que a graça de Deus é o suficiente e que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ministra, Espírito Santo, nos nossos corações, na nossa mente, que se recebemos o não de Deus, é para nós continuarmos tranquilos a seguir o nosso caminho com Cristo, porque a graça dele nos basta e porque tem um longo caminho ainda para nós percorrermos, porque assim como Elias tinha muito caminho, tinha muitas pessoas que ele devia influenciar. Então ministra no coração dos meus irmãos, Pai, que não importa o espinho que eles estejam, parar não é uma opção, desistir não é uma opção, mas que o Teu poder essa noite, Senhor, venha se aperfeiçoar em nossas fraquezas, porque todos aqui reconhecemos que somos imperfeitos e que precisamos